Pode passar, por favor. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre employer branding e para começar, a gente quer colocar aqui essa frase para vocês do Jeff Bezos, que é fundador e CEO da Amazon, que é: sua marca é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está perto. Então, achei essa frase bem legal para a gente utilizar aqui para abrir nosso bate-papo. Uma imagem que veio na minha cabeça quando eu li essa frase foi quando a gente vai no shopping, vai em uma loja e aí os vendedores estão todos chateados, cada um escorado num balcão diferente ali, dá para ver que o pessoal está desmotivado. Aí chega o gerente da loja, todo mundo já entra em posição ali para mostrar uma aparência melhor. Isso é o que a gente quer evitar nas nossas organizações, né? Isso é o que a gente quer evitar como pessoa, a gente ter que estar no local para as pessoas falarem bem, para as pessoas falarem da nossa reputação de forma positiva. Então, o employer branding, ele vai ser a nossa ferramenta, o que a gente tem de armas na mão para poder evitar que isso aconteça, para que os nossos colaboradores estejam engajados, independente de ter uma liderança no local ou não, de ter uma supervisão, de que eles, de forma espontânea, possam vestir a camisa e entregar os melhores resultados para aquela organização. Só para trazer um dado aqui para ilustrar mais ou menos o que eu estou querendo dizer, pessoal, o presenteísmo, que é justamente a gente estar numa posição de corpo, mas a alma está lá longe, né? Aquele momento que a gente fica ali fazendo nada, trocando de aba. Esse comportamento dos colaboradores custa para a economia mundial 31 bilhões de dólares por ano. Então, é um prejuízo que a gente não pode estar disposto a arcar. A gente tem que utilizar o que a gente tiver nas mãos aí para evitar que isso aconteça e que esse impacto esteja dentro da nossa organização. Tranquilo, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já tinha visto essa frase por aí? Fiquem muito à vontade, hein? Beleza? Então, vou seguindo daqui. Por que a gente tem que olhar para employer branding, né? De onde veio essa necessidade da gente ter uma marca empregadora bem consolidada na nossa organização? Se antes o poder de contratação estava 100% na mão da empresa e o candidato tinha que se vender, né, tinha que vender o seu peixe para as organizações, hoje em dia essa lógica é um pouco invertida. As empresas precisam ser atrativas também para essas desculpa, as empresas precisam ser atrativas para esses candidatos. Então, cultura, marca empregadora, marketing interno, todos esses conceitos mais novos, né, relativamente mais novos, eles acompanham, principalmente uma mudança geracional no mercado de trabalho, na mão de obra. Suzana chegou aí, seja bem-vinda. A gente já começou, mas acabamos de começar, então pode ficar à vontade. E aí, olhando para essa questão de geração, pessoal, o que acontece quando a gente olha para disponibilidade de mão de obra? Os baby boomers, né, pessoas que têm ali até entre 40 e 60 anos que estão no mercado de trabalho, acima de 36 anos até a idade de aposentadoria, mais ou menos, é um grupo que está se aposentando numa velocidade muito grande nos últimos anos. Então, as pessoas estão perdendo colaboradores com uma velocidade muito maior do que estão contratando, do que estão achando mão de obra qualificada. E isso está gerando um gap, um gargalo nas empresas em relação a talentos. E aí, qual que é o X da questão? Que cada geração que a gente emprega tem um valor diferente. Então, para os baby boomers, né? Como que eu vou manter uma pessoa que já está há anos no mercado de trabalho, engajada, com disponibilidade para trabalhar uma jornada que seja proveitosa, que seja lucrativa? Eu vou entender quais são os valores para essa pessoa. É flexibilidade? É, mas qual tipo de flexibilidade? Trabalhar menos horas, de repente fazer um home office para não ter aquele desgaste da jornada do sair de casa, pegar um ônibus, pegar um carro, pegar trânsito. Essa qualidade de vida importa mais para esse grupo de pessoas, os boomers. Então, a gente vai entender qual é o benefício atrativo para esse grupo de pessoas. Quando eu olho para a próxima geração, geração X, a gente vai olhar mais para tempo de qualidade com a família. São pessoas que precisam de uma flexibilidade maior, mas que contam com o espaço do escritório, com aquela jornada de trabalho um pouquinho mais engessada, mas que precisam de flexibilidade para feriados,
eventos festivos, aniversário, enfim. O tempo com a família é importante para esse grupo de pessoas. E a geração Y, geração mais nova aí entrando no mercado de trabalho, alguns estudos apontam que esse grupo de colaboradores, né, do mercado de trabalho, eles gostariam, por exemplo, de tirar um período sabático de 2 a 6 meses no primeiro ano de trabalho. Então, a flexibilidade para eles é aproveitar a vida, é não precisar esperar uma crise de meia-idade para ter essa liberdade de trabalhar da onde for, né, aquela questão de nômade digital, trabalho remoto. Isso veio muito mais forte com a pandemia, mas a tendência é que isso já fosse aparecer para essa geração, porque essa coisa de ficar dentro de um escritório durante 8 horas por dia não é com eles. Tem até alguns estudos do Reino Unido que mostram que 87% das pessoas que participaram do estudo e trabalharam 2 dias por semana tiveram um aumento de quase o dobro de produtividade de entrega. As pessoas têm um trabalho muito mais afunilado, muito mais assertivo, trabalhando 2 dias por semana. Então, essas pessoas, elas se pegam mais à qualidade da entrega e não necessariamente a uma jornada de trabalho todos os dias da semana, 8 horas por dia. Então, o que eu quis dizer com tudo isso, pessoal? Que o employer branding, ele vem como uma maneira da gente alinhar o que é valor, o que vai manter o meu colaborador mais tempo na minha organização, o que vai engajar esse colaborador a vestir a camisa, a querer entregar melhores resultados em um cenário onde a mão de obra qualificada está escassa. Beleza? Então, um mercado de trabalho cada vez mais competitivo por talentos, o employer branding será um diferencial em dois pilares do RH: atração e retenção de talentos, né? Quando a gente olha para o RH em três pilares, atração, desenvolvimento e retenção de talentos, o employer branding ele vai participar dos três. Mas quando a gente olha para resultados esperados de forma palpável, a atração e a retenção de talentos são os mais impactados por essa prática. A atração, porque eu vou começar a atrair pessoas cada vez mais alinhadas, eu vou mostrar de dentro para fora a história que a minha empresa quer contar, e a retenção, porque o meu índice de turnover vai ficar mais saudável e eu vou ter pessoas que querem ficar por muito tempo na minha empresa. Uma marca empregadora bem consolidada deve contemplar todo o ciclo de vida de um colaborador dentro da organização. Então é isso, pessoal. Desde o momento que eu divulgo a minha vaga no LinkedIn, no meu portal de vagas, seja onde for, eu já estou começando a me posicionar para o mercado ali. Como que eu estou divulgando essa vaga? Eu falo. E aí, pessoal, sou mais informal. Ou então eu falo, caro candidato, sou mais conservador. Como que é o meu posicionamento? Né? Se eu quero atrair pessoas jovens, pessoas que têm facilidade com tecnologia, que entendem como o mercado se comporta, né? Mercado digital, não adianta eu usar uma linguagem muito formal. Então, a partir do momento que eu divulgo a minha vaga, eu já estou me posicionando, até a forma em que eu vou me despedir daquela pessoa. A gente vai ver isso com calma, não quero dar spoiler, mas até o momento final do meu contato com o meu colaborador, pesquisa de desligamento, né? Enfim, a tratativa da saída desse colaborador é também employer branding. E tudo que tiver no meio também, né? É um tema que vai tangir toda a vida do colaborador dentro da organização. Tranquilo, pessoal? Dúvidas de por que devo olhar para esse tema atualmente? Por que esse tema tem sido uma crescente? Beleza, trazendo mais um dado aqui sobre esse tema, pessoal, em 2001, já tem bastante tempo, das 138 principais empresas pesquisadas pelo Conference Board da América do Norte, 40% afirmaram estar ativamente envolvidas em alguma iniciativa de employer branding. Isso há mais de 20 anos atrás. Então, é um tema que agora está muito mais popular, mas não é tão novo assim. Então, as principais empresas já estavam olhando para employer branding há muito tempo. Mari, passa pra gente, eu tentei passar da minha setinha. Então vamos para os conceitos, pessoal. O que é employer branding? Beleza. É como a empresa conta a história para dentro. Pode ser definido como um conjunto de ações que melhoram a percepção dos colaboradores sobre a empresa, melhorando o engajamento e turnover. Então é isso, pessoal. Employer branding, ele já existe, ele já está lá. Como que a gente vai usar isso a nosso favor? Como que a gente vai potencializar os nossos resultados por meio da marca empregadora? Então, a gente vai acompanhar alguns cases daqui para frente, entendendo o quanto é importante o colaborador ser o centro
dessas práticas. Não adianta a gente querer olhar, por exemplo, que eu vi que na WeWork, que é uma empresa bem moderna, né? Durante muito tempo ela foi muito disruptiva em relação à experiência do colaborador, tem piscina de bolinha e é open shop. Não adianta eu querer reproduzir isso na minha organização, porque outras empresas estão fazendo, sendo que não é o que é um valor para o meu colaborador. Às vezes o meu colaborador não vê nenhum valor em piscina de bolinha nem em chopp. Ele quer uma jornada mais flexível. Ele quer a possibilidade de indicar amigos de forma mais clara, mais rápida para trabalhar aqui. Ele quer um canal aberto com a liderança e com a comunicação. Às vezes eu preciso fazer o arroz e feijão bem feito antes de eu chegar na piscina de bolinha. Então eu preciso ouvir de forma clara o que os meus colaboradores estão dizendo. O employer branding, ele precisa ser muito personalizado. Então não adianta a gente querer copiar o que está sendo feito no mercado. Tranquilo? Mari, pode passar, por favor. E agora, pessoal, a gente queria ouvir de vocês se alguém aí já está praticando employer branding, já faz isso há algum tempo e como que vocês têm feito isso na organização? Já está consolidado? Ainda estamos começando? Ou não? Ainda não olhamos para employer branding? Então, fiquem à vontade para compartilhar com a gente. Pessoal, Um de cada vez. pelo menos uma pessoa. Oi, gente, tudo bem? Desculpa, estava tentando ligar o microfone aqui. Imagina. Bom, então, assim, se a gente tem, acho que consolidado é uma palavra muito forte. Acho que, assim, a gente não tem um employer branding super mega consolidado ainda na nossa organização. Acho que a gente busca cada vez mais melhorar e se especializar para a gente ter uma estratégia justamente mais consolidada. Mas, até me apresentando, eu sou aqui do time de atração da Central e olho especificamente para o assunto de marca empregadora nas nossas redes sociais. E aí, algo que eu sei que a gente faz já, que vai muito na linha do que vocês estavam falando, é nessa questão de entender os porquês e não necessariamente só falar o que a gente tem, né? Então, por exemplo, no nosso escritório a gente tem piscina de bolinha, mas não é sobre ter a piscina de bolinha no escritório, né? É sobre toda a história por trás, o que a gente quer trazer para os nossos colaboradores, né? Com a piscina de bolinha e, enfim, não só a piscina de bolinha, mas criar um ambiente no qual eles se sintam representados, né? E se sintam também parte do que a gente busca fazer, né? Então, até dando um outro exemplo de espaço físico, enfim, a gente tem o nosso ateliê do RC, que é justamente porque muitas vezes o nosso time, RC é o nosso time de relacionamento com o cliente. E aí, muitas vezes, eles criam algumas cartinhas ou mimos, assim, feita à mão mesmo para os nossos clientes e enviam para eles. Então, a gente criou um espaço que é um ateliê mesmo para eles criarem essas, enfim, artes, né? Enviarem para os clientes. Então, isso é um exemplo, acho que mais significante de um espaço dentro do escritório que tem uma pegada de employer branding, sim, e mostra o significado disso. E aí, acho que uma dificuldade muito grande que a gente tem é justamente aqui na Estônia, a gente brinca que a gente não tem a gente não falta com iniciativas legais para falar, a gente só tem a comunicação falha internamente e para fora também. E aí acho que é uma das nossas maiores dificuldades, identificar quais são essas iniciativas que a gente faz aqui dentro, que a gente pode levar para fora de maneira genuína, né? Não só para falar o que tem, mas os porquês. Que eu acho que foi algo que vocês pegaram muito na tecla. Enfim, eu falo demais, mas vou deixar espaço para outras pessoas falarem. Que é isso, Bruna. Muito obrigada por ter dividido com a gente. A gente está super feliz pela confiança e por compartilhar. Mari, quer falar alguma coisa? Inclusive, Bruna, eu sou uma ex-RC, e aí a gente vai trazer na verdade, daqui a pouco a gente vai falar de algumas empresas, de alguns cases de sucesso, e aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência, que é um pouco do que você já falou. De fato, existe uma piscina de bolinhas, o escritório ele é todo decorado, as salas são temáticas,
mas isso tudo vai muito de encontro com a cultura do RC, assim, no geral, dentro da história. Boa. Então, isso tudo conta a história do time no geral, assim. Então, eu lembro que eu participei da mudança de escritório da história, eu apresentei o escritório para o time do RC. Ai, que legal! E foi muito legal, e todo o processo de design thinking, né? Que o próprio time do RC participou desse processo, né? Ai, exatamente. Que demais! Adorei que você é isso, Stone. Deu exemplo certo, então. Sim, e a Stone tem muito isso, assim, ela... Bom, não vou dar spoiler do que a gente vai contar lá na hora, mas a gente vai voltar a falar da Stone em algum momento. Legal, obrigada, Bruna. Mais alguém quer compartilhar, pessoal? Beleza, então pode seguir, Mari. Daqui a pouco o pessoal perde a timidez. E aí, pessoal, para falar ainda um pouco, a gente tem um conceito geral de marca empregadora, né, o employer branding, mas aí como que a gente chega lá, como que a gente constrói essa marca empregadora, como que a gente se estabiliza dessa maneira, da maneira que a gente idealizou enquanto empresa. Uma das ferramentas que a gente vai ter é o endomarketing, que é, na realidade, o marketing interno, vão ser o conjunto de estratégias de comunicação, divulgação, a promoção voltada para o público interno das empresas, que são os nossos colaboradores. Então, em vez da gente direcionar as nossas ações para cliente, para parceiros, para o público externo, para o mercado no geral, a ideia do endomarketing é promover a imagem da empresa para os próprios funcionários, porque é a partir daí que a gente consegue aumentar o engajamento, a lealdade do funcionário com a marca, a satisfação de permanecer naquele emprego. Então, o endomarketing ele vai ser essencial para manter os colaboradores motivados, envolvidos com o trabalho, dispostos de fato a se dedicar à empresa. E aí, quando a gente consegue fazer uma estratégia muito bem pensada, muito bem fundamentada, deixa de ser só trabalho para o funcionário, passa a ser também uma causa, um propósito pelo qual ele trabalha. E aí fica muito mais fácil ele se comprometer com aquele propósito. Da mesma forma que as organizações precisam atrair e conquistar consumidores no geral, também é muito importante, fundamental, que essas organizações consigam provar o seu valor aos colaboradores, porque é a partir disso que a gente consegue transformar esse público em promotores da nossa marca. E aí o resultado disso é uma força de trabalho super engajada, que vai recomendar a empresa no seu círculo social, seja para trabalhar, ou seja até para consumir o produto ou serviço daquilo dali, reforça as nossas estratégias de marketing, inclusive para o público externo. Além disso, ele também vai favorecer a criação de uma marca empregadora poderosa. Então, o endomarketing é ferramenta para a criação do employer brand, porque é a partir disso que a gente vai conseguir atrair os melhores talentos do mercado para trabalhar na nossa empresa. Uma coisa super importante, pessoal, as ações de endomarketing, elas precisam refletir e reforçar a nossa cultura organizacional, porque o endomarketing também é uma ferramenta muito poderosa para a propagação desses valores. E aí, o que a Bruna trouxe, o que a Mari já falou lá no início, não adianta a gente propor ações de satisfação para o funcionário que não reforce o nosso posicionamento enquanto marca ou que não reforce os nossos valores culturais, porque senão o colaborador ele nem entende muito bem por que aquilo ali está acontecendo. E como não fica um negócio super compreensivo, ou às vezes até muito genuíno para o colaborador, ele não compra muito aquela ideia. Então, é importante a gente olhar para as ações de endomarketing e para a nossa cultura, para os nossos valores, de uma maneira muito próxima, muito andando lado a lado, para garantir que existe um alinhamento entre essas duas coisas. E, por fim... Oi? Pode falar. Oi, eu só queria... Sou eu, a Bruna, de novo. Eu só queria Legal. complementar um negócio que eu acredito muito, que eu acho que vai muito nessa linha do que você falou, Mari, que é justamente essa questão eu acho que o employer branding é um ciclo, né? Assim, a gente atrai, aí a gente recruta, a gente seleciona, a gente recruta, aí a pessoa entra e aí depois ela precisa virar um promotor da marca, né? No mundo ideal, eu vejo muito assim. Então, essa pessoa provavelmente vai atrair, consequentemente, mais gente, vai falar bem da Stone nas nossas redes sociais, né? No caso, então, é esse ciclo, né? Que eu vejo muito na marca empregadora. Que hoje é falho aqui, é algo que eu acho que a gente precisa melhorar muito, com certeza. Você tem toda a razão, Bruna, é muito isso, assim. Se a gente olha para o employer brand só como uma estratégia, por exemplo, de contratação,
de fazer com que o meu processo seletivo seja atrativo, a gente esquece que, na realidade, o employer branding é um tema que precisa circular a vida do colaborador enquanto ele está com a gente, inclusive na hora que ele vai sair, para garantir que ele vai ser um promotor antes de ser um colaborador, durante ser um colaborador e depois de ser um colaborador. Porque ainda que a pessoa saia da empresa, ela ainda vai continuar falando da gente. E é importante que ela fale de maneira positiva para que, de fato, a gente continue a criar promotores da nossa marca, independente de serem ou não colaboradores ou de serem ex ou atuais colaboradores. E aí, uma última coisa que eu queria falar sobre endomarketing, que muito acontece de confusão, apesar de serem próximos conceitos, endomarketing não é a mesma coisa que comunicação interna. Endomarketing ele tem tudo a ver com as iniciativas do RH e da equipe de marketing que seja, para vender de fato a empresa aos colaboradores. Enquanto comunicação interna tem muito mais a ver com as estratégias de comunicação que a empresa tem para conseguir atingir aquele público e transmitir a mensagem da organização. Então, a comunicação interna ela é importante no endomarketing, mas as duas coisas não são a mesma coisa. Beleza? Alguma outra coisa? Tranquilo? Vamos seguir. E aí, para falar um pouquinho dos nossos cases de sucesso, Mari? Pode ser. Ah, tá. Achei que você ia falar direto da Estônia. Beleza, pessoal. A gente trouxe aí 3 cases de sucesso. Um foi mais da gente ter ouvido falar nos materiais que a gente consumiu para estar aqui apresentando para vocês hoje. E, na verdade, os dois, né? Os iFood e Netshoes, a gente achou bem interessante que eles fizeram, bem diferente. E aí, depois a Mari vai falar um pouco da experiência dela lá na Estônia. Ela já falou um pouco, compartilhou aí com a Bruna, mas ela vai trazer aí no detalhe como ela sentiu que o employer branding aconteceu na Estônia. Então, pessoal, o iFood, uma empresa super moderna, né, 100% voltado para tecnologia, um aplicativo, eles têm algumas iniciativas de employer branding que são mais voltadas mesmo para a divulgação externa do que é feito lá dentro. Então, eles conseguem cumprir essa demanda do employer branding de que os próprios colaboradores sejam não só promotores, mas outdoors da marca, né? Eles são promotores de fato, postam, colocam texto no LinkedIn, postam nas redes sociais, e eles conseguem isso sendo extremamente assertivos, né? Conseguir afunilar, acertar o alvo exatamente da necessidade daqueles colaboradores. Então, eles perceberam, por exemplo, que uma faixa dos colaboradores da empresa estavam começando a ter filhos. Então, tinham muitas pessoas ou para serem mamães ou para serem papais na empresa. E eles criaram um kit de futuros mamães e papais, não de pessoas que já têm filhos, mas para quem está esperando. Então, eles mandaram kit com algumas coisas, né, uns mimos que são bem para quem está nessa fase. Então, para mulheres, por exemplo, um creme anti-estria, roupinha do iFood, coisas personalizadas, e por isso eles se destacaram. Uma coisa que a gente achou super legal em relação ao iFood, né? Um assunto que está muito aí em alta é a diversidade. E a gente vê muitas pessoas falando sobre diversidade e poucas pessoas executando de fato ações para trazer diversidade para dentro das empresas, né? Acaba que a diversidade virou uma cota em muitas organizações. Mas o iFood, ele conseguiu colocar em prática de maneira muito legal, que é contratar pessoas trans e custear, pagar todo o tratamento. Nossa, tá passando uma moto aqui, pessoal, desculpa. Custear todo o tratamento para a pessoa mudar de gênero. Então, todas as cirurgias, todos os hormônios, tudo que precisa para a pessoa fazer essa transição, o iFood custeia para esses colaboradores desse grupo. Então, é uma maneira de colocar em prática mesmo o que é muito falado. A gente achou isso bem legal e bem impactante para employer branding. Poxa vida, uma empresa que é tão aberta a ponto de pagar por esse procedimento, né? Super legal. Então, a gente achou bacana trazer. E imagina, né, essa geração mais nova, geração que está entrando aí no mercado, que já tem essa cabeça aberta, já tem essa preocupação com causas sociais, vendo esse tipo de ação. Eles vão pensar, poxa, eu quero trabalhar no iFood um dia, porque lá eu vou poder ser como eu sou. A mensagem por trás da ação fica muito maior do que a ação em si, né? Então, é
É uma ação legal, tem um valor para a pessoa, para o colaborador, mas o retorno para a marca, é claro, com certeza, tem um retorno muito grande para o iFood. A Netshoes, pessoal, eles tiveram um case super estruturado de sucesso em relação ao employer branding. Eles já estavam com 1.800 colaboradores e eles perceberam que eles gastavam muito tempo explicando para os próprios colaboradores quem é a Netshoes, quais são os valores, qual é a cultura, como começou a história. Eles estavam repetindo isso muitas vezes e não estava ficando claro. As palavras do próprio diretor de RH que liderou essa mudança, né, essa transição para o employer branding acontecer, fala lá, a missão, visão e valores não era mais o suficiente para mostrar para o mercado e para os nossos colaboradores quem é a Netshoes. Então, eles fizeram um programa, né, um super projeto dividido em 6 etapas para implementar um employer branding, que foram diagnóstico do jeito de ser da organização, alinhamento desse diagnóstico com a visão do fundador, definição escrita dos valores, comunicação inicial para o time, criação de processos alinhados com esses valores, reforço de cada valor em uma campanha de comunicação interna. Então, eles tiveram várias microações que levaram ao engajamento muito maior dos colaboradores e a Netshoes se consolidar como uma marca onde as pessoas gostariam de trabalhar. Então, tiveram 20 eventos para todas as filiais e todos esses eventos tinham a presença do fundador. Esse diretor de RH, ele ouviu todos os colaboradores que tinham alguma história para contar sobre a Netshoes. Então, a pessoa ia lá e contava uma história que ela passou dentro da empresa. E por meio desses relatos, por meio da escuta dos colaboradores, ele conseguiu levantar 5 comportamentos que deram origem aos novos valores, né? Que era de ser rápido, na verdade, ter velocidade, sentimento de dono. Eles definiram lá 8 valores em formato de hashtag para pautear, né? Para entender como que é o comportamento esperado desses colaboradores. Então, uma outra coisa super legal que eles fizeram, eles criaram uma campanha para divulgar os calçados e as roupas, né? Eles começaram a trabalhar com moda também, e os próprios colaboradores foram os modelos da campanha. Então, é uma super forma de valorizar os colaboradores, de mostrar que eles fazem parte daquilo, para contar a história para todo mundo de uma vez só. Eles criaram tipo um museu Netshoes, então eles reproduziram a primeira loja do Netshoes em tamanho real, as pessoas podiam entrar lá, ver como era a primeira loja, e depois tinha um super painel mostrando ao longo dos anos como foi a evolução da empresa e da marca. Beleza, eles comunicaram quais seriam esses novos valores, como que seria essa nova cultura, mas não pararam por aí, né? Que acho que uma coisa que a Bruna até levantou, o difícil depois é a gente conseguir deixar a comunicação interna clara o bastante para que isso continue reverberando por dentro da empresa, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma avaliação de valores de 45 e 45 dias durante 1 ano e meio, para garantir que as pessoas ainda tinham na memória, né, que elas conseguiriam resgatar de forma clara quais eram esses valores, e eles criaram um workplace no Facebook. Na verdade, eles utilizaram da ferramenta Workplace no Facebook para trocar elogios, para colocar, por exemplo, hoje a Mari foi mão na massa, porque ela fez isso, isso e isso, fez o slide aqui para gente, parabéns, Mari. Então, eles tinham essa ferramenta de trocar elogios e também de fazer reclamações. Tipo, eles mudaram o plano de saúde e muita gente preferiu o plano de saúde anterior. Então, eles colocaram lá e beleza, talvez a gente volte aí para o anterior, porque é o que os colaboradores estão dizendo. Então, pessoal, em resumo, o que a Netshoes fez? Parou para ouvir os colaboradores, né? Parou para ouvir quais são as histórias que realmente marcaram eles na organização, quais são os comportamentos mais valorizados, o que a cultura estava dizendo e o que realmente estava sendo colocado em prática, e depois continuou ouvindo para a manutenção dessa marca empregadora. Então, é um super case de sucesso. A gente achou um artigo muito completo sobre a Netshoes. Se alguém tiver interesse de ter mais detalhes dessa história, é só falar que a gente manda por e-mail. É bem interessante mesmo. Mari, pode seguir. E aí, por fim, para contar um pouco da minha experiência com a Stone diretamente, como a gente falou um pouquinho antes com a Bruna, eu sou uma ex-Stone, sou uma ex-RC, que trabalhava diretamente lá no relacionamento com o cliente, é a área de atendimento ao cliente. Desde que eu cheguei na Stone,
ficou muito claro de todas as pessoas com quem eu conversava que o RC era o coração da empresa. Então, isso era muito forte, não só para a empresa como um todo, mas para quem estava dentro do RC. A gente se identificava enquanto coração da empresa. Isso acho que era muito importante para que as ações que aconteciam dentro do RC fizessem sentido. Eu sempre falava lá dentro que o RC também era quase como uma empresa à parte. Assim, a gente tinha uma estrutura toda específica para o RC. Então, por exemplo, a gente tinha pessoas que cuidavam da área de encantamento, que era basicamente da experiência interna do colaborador. Eram pessoas que a função, de fato, era pensar estratégias de engajamento para melhorar a experiência da pessoa no dia a dia de trabalho. Então, existem diversas ações pelas quais eu vivenciei, mas desde as mais simples, por exemplo, eu lembro que na virada da primavera, eles passaram dando florzinhas para a gente, suculentas para a gente, para cada uma das pessoas do atendimento, para comemorar o início da primavera. Eu lembro que teve uma época que a gente fechou uma parceria com o Biscoito Globo, então teve Biscoito Globo e mais para todo mundo, escritório no Rio de Janeiro, então isso é quase parte da nossa cultura, então teve para todo mundo. Toda vez que existia algum problema de infraestrutura, era uma quase que necessidade instantânea de todo mundo do back-office de pensar como poderia facilitar a vida de quem precisava estar à frente do atendimento. Então, basicamente, descia todo mundo para botar a mão na massa com a gente, para pegar água, para sair um pouco da fila enquanto a gente dava conta. Então, isso tudo era parte da ideia de somos o coração da empresa, estamos todos juntos para fazer esse objetivo e, independente de você ser, de fato, a pessoa que está ali na linha de frente, estamos juntos. Então, todas as ações que aconteciam dentro do RC era para reforçar essa percepção que ficava muito clara para todo mundo. E aí eu gosto de contar uma história real que aconteceu quando eu estava atendendo um cliente. Eu contei isso numa conversa sobre cultura organizacional, porque eu acho que a história também é um case em relação à cultura organizacional. A cultura é muito forte lá dentro. Existe um negócio de fato chamado sangue verde. As pessoas vestem a camisa da empresa e isso fica muito claro com quem conversa, de quem trabalha lá dentro. E eu lembro de conversar com o cliente, eu sempre gostei muito de conversar, de trocar ideia com o cliente, enquanto eu estava fazendo um negócio que ele precisava. Ele falou, deixa eu te perguntar um negócio, vocês sofrem alguma espécie de lavagem cerebral aí dentro? Porque não importa com quem eu converse, todos vocês têm um discurso muito bem alinhado, muito bem parecido. Então, não é possível, tem alguma coisa de errado. Você pode me contar, tá tudo bem, assim. E eu falei para ele, não se trata de uma lavagem cerebral, isso aqui é o propósito que a gente entende que faz sentido. Então, se o discurso está muito bem alinhado, é porque está todo mundo muito comprado com a ideia. A gente não está te vendendo alguma ideia que ninguém acredita aqui dentro. A gente não está repassando um negócio que não faz sentido para a gente. É por isso que o nosso discurso é tão bem alinhado. É por isso que não importa se você está falando com uma pessoa do RC ou se você está falando com uma pessoa da logística, a pessoa tende a te tratar de uma maneira muito parecida. Porque existe uma cultura, existe uma força por trás, independente da posição que você está assumindo, que vai trazer para a gente qual é o valor de estar vestindo aquela camisa. O porquê que a gente está vestindo aquela camisa. Então, isso na Estônia ficava sempre muito claro. E aí, algumas coisas que tem só no andar do RC do escritório geral da Estônia. O RC ele é dono de 2 andares, ou era pelo menos quando eu saí. Eu saí em 2020. E os andares do RC eles são completamente diferentes da Estônia como um todo. Assim. São andares muito mais divertidos, muito mais informais. Todas as salas são temáticas. Então tem sala... Eu lembro que a sala de aula da Estônia, onde tinha treinamentos recorrentemente, era a Universidade Hogwarts, por exemplo. Tinha salas de reunião de monstros S.A. Por que fazia sentido ter esse tipo de sala dentro de uma empresa de tecnologia e que também é uma fintech? Aparentemente, parece que é um ambiente que deveria ser um pouco mais formal, um pouco mais sério, mais rígido. Mas a população do RC, geralmente, era todo mundo muito jovem. Era todo mundo que, inclusive, estava com o telefone na mão, pronto para fazer uma propaganda da empresa ou não. Então, toda a comunicação voltada para a RC era sempre muito bem pensada em como, de fato, propagar a nossa marca para fora da companhia. E fazia sentido eles se comunicarem dessa forma com o RC e não comunicar, por exemplo, com o time de tecnologia, porque são perfis diferentes, são pessoas diferentes. São pessoas que estão olhando para as situações de maneiras diferentes. Então, era por isso que a gente entrava no andar do RC, sabia que aquele era o andar do RC, e entrava no andar de tecnologia e sabia que o andar era de tecnologia.
o lugar, a estrutura, as paredes também contam uma história. Tudo isso faz parte de quem a nossa marca é, de como que a gente quer ser vista, tanto pelos colaboradores quanto também pelo mercado. Então, da suculenta no dia da primavera, até o ateliê de momentual, que a Bruna comentou um pouco, até passando, de fato, quando a gente mudou de prédio, passou um forms para todo mundo que trabalhava no RC falar qual era o sonho de consumo para o RC. Então, tudo foi construído junto com a gente. Os pedidos que a gente fez foram atendidos no andar. Então, tudo foi levado em consideração para, de fato, criar um ambiente que fazia sentido para quem ia estar ali dentro. Então, todas essas ligações são muito importantes para que exista, de fato, uma estratégia desde o início de contratação, porque foi, de fato, que me venderam na época que eu fui entrevistada para entrar no RC, para até o meu final. E aí eu lembro que logo depois que eu saí da Estônia, eu fiz uma entrevista de emprego, e aí o recrutador me perguntou, poxa, mas você fala com tanto carinho da Estônia, o que me garante que se eu te contratar, daqui a 6 meses, se a Estônia te chamar para voltar, você não vai voltar? Então é um pouco isso, assim, eu saí da Estônia, mas o carinho que tenho pela marca, o carinho pelas coisas que eu construí lá dentro, vão seguir para o resto da minha carreira. Então, em qualquer momento que eu puder falar bem da marca, eu vou falar bem da marca, porque no momento que eu estava lá dentro, de fato, sendo cuidada pela empresa, eu me senti bem cuidada, eu me senti olhada, eu me senti valorizada. Então, isso é muito importante até o final do ciclo do colaborador, porque ele vai levar essa história para o resto da vida dele, ainda que a passagem dentro da nossa companhia ela seja muito curta. A história ela se mantém. E é importante que exista uma história positiva para que a gente só aumente os promotores na nossa marca e a gente não precise lutar contra os detratores. Bruna, se quiser adicionar mais alguma coisa que eu não tenha falado. Não, acho que foi perfeito, de verdade. Acho que falou tudo. Senão vou ficar falando muito aqui, queria ouvir outras pessoas da história também, ao invés de só a minha percepção. Mas foi ótimo, adorei os pontos que você trouxe. Pessoal, alguém tem algum outro case que vocês querem relatar? Alguma coisa que vocês fizeram dentro da companhia de vocês? Ou de algum amigo que vocês viram e acharam muito legal? Tranquilo? Alguma coisa? Beleza, pessoal. Então, qualquer coisa, podem levantar a mão aí, participar, fiquem bem à vontade. Acho que uma coisa muito importante que a Mari falou, que estava em todos os conteúdos que eu abri sobre Employer Branding, é o fato de a empresa não poder vender uma coisa no mercado e chegar lá ser outra completamente diferente, né? O fato desse alinhamento entre a propaganda e a prática, a realidade. Então, acho que esse é um ponto legal para a gente levantar também. O quanto é importante isso ser mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Porque senão a pessoa fica super encantada com o que é falado e chega lá, poxa, várias frustrações, não tem nada disso, não tem jornada flexível, e aí rapidinho ela sai. Então, esse alinhamento também entre o que a gente pode de fato oferecer como experiência para o colaborador e o que de fato é praticado na empresa é super importante. E aí, pessoal, a gente vai trazer agora algumas dicas para colocar a mão na massa, né? Se você quer começar a fazer employer branding ou se você já faz e quer melhorar, trazer insights, fazer coisas diferentes, esse é o nosso momento, trazendo aí como que a gente pode dar os primeiros passos. 2 pontos super importantes para a gente destacar aqui são os de identidade e cultura. Então, identidade, eu acho que a gente até trouxe um pouco, né, da gente entender qual é a nossa cara, né? Qual é a cara da nossa organização? Como que a gente pode personalizar a nossa marca empregadora para trazer pessoas que de fato vão se sentir alinhadas com o que a gente oferece? Então, aí, algumas ações para a gente fazer isso. Conheça o seu cliente interno, né? Se o case da Netshoes, como a gente falou, o que eles fizeram basicamente foi parar para ouvir o que os colaboradores têm de percepção do dia a dia naquela empresa. Então, como que a gente pode fazer isso de forma ativa? Ah, Mari, impossível parar para ouvir todos os meus colaboradores. Tem muita gente aqui, o meu RH está sobrecarregado, não tem como. Calma, tem uma forma da gente automatizar isso um pouco.
Então, informações demográficas, informações comportamentais, gostos em comum e subculturas são ótimos pontos de partida. Eu já trabalhei numa empresa que todo mundo gostava muito de rock, então tinha uma banda no meio da empresa, tinha bateria, guitarra, baixo, microfone, tudo, toda a parafernália, porque era um momento ali que no horário de almoço as pessoas iam tocar uma música, quando tinha happy hour tinha a banda da empresa. Então, é uma subcultura, é um gosto em comum que se transforma em employer branding. Adiantaria eu colocar uma banda se ninguém soubesse tocar nada? De jeito nenhum. Então, é isso que a gente precisa nesse momento, olhar para dentro e entender o que os nossos colaboradores têm de diferencial. Sobre informações demográficas e comportamentais. Se eu tenho mais mulheres na empresa, não faz sentido eu colocar um benefício que não vá ser utilizado por elas. Então, já vi também empresas colocando manicure dentro da empresa, porque a maioria das pessoas da empresa eram mulheres. Então, tinha esse benefício de você poder fazer a unha durante o trabalho. É esse tipo de sutileza que vai fazer com que a pessoa se sinta confortável naquela organização e fique por mais tempo. Realizar pesquisas, envio de formulários, correlações básicas de People Analytics irão trazer o subsídio necessário para entender o que é valor para a sua equipe. Então, pessoal, tempo de casa e grau de instrução. São duas informações super fáceis da gente pegar em qualquer formulário, qualquer ficha do colaborador e que a gente pode transformar também em ações de endomarketing que vão fortalecer a nossa marca empregadora. Fazer aquelas bonificações por tempo de casa, para a gente poder incentivar as pessoas a permanecerem por mais tempo, para mostrar que há uma valorização por pessoas que ficam naquela empresa, é uma maneira de fazer isso. Grau de instrução. Se eu percebo que os meus colaboradores estão chegando a um grau de instrução X, por exemplo, não terminam a faculdade, começam, mas depois não tem tempo nem, de repente, orçamento para continuar. Posso procurar uma faculdade da região e fazer um convênio, oferecer um desconto, subsidiar uma parte dessa mensalidade para aumentar o engajamento dos meus colaboradores com o estudo, né? Se isso for um valor para mim. Então, são informações básicas que a gente pode fazer, correlações, e transformar isso em endomarketing, em marca empregadora. E aí, pessoal, cultura. Cultura e marca empregadora, elas andam de mão dadas, assim, abraçadinhas, porque qualquer case que a gente pegar na internet, a primeira coisa que vão falar é cultura. Qual é a sua cultura? Para onde a sua cultura está apontando? Isso é o que vai pautar a sua marca empregadora, né? Como eu disse no começo, uma cultura mais informal, a forma que eu vou divulgar a minha vaga, como que a pessoa vai ser recebida, como que vai ser o desenvolvimento dessa pessoa e o encerramento do ciclo nela na organização. Tudo isso tem que estar muito alinhado com a cultura, com os valores, porque são esses valores alinhados com a marca empregadora que vão melhorar a performance desse colaborador. Não só de engajamento, tá, pessoal? Performance mesmo, metas, né? Quando a pessoa não precisa se preocupar em se vestir de forma adequada, eu digo assim, se vestir de uma forma diferente para caber naquele lugar. Quando ela consegue ter uma flexibilidade que funcione para ela, ela tem muito mais energia para gastar com o trabalho de fato. Então, isso impacta na performance também. Então, esses dois pontos são os principais: identidade, entender o que a minha empresa está dizendo para o mercado, e cultura. Como que a cultura vai funcionar como uma ferramenta para potencializar meu engajamento e performance. Pode passar, por favor, Mari. Uma outra dica prática aí para a gente começar a realizar marca empregadora, né? Na verdade, endomarketing e melhorar nossa marca empregadora são os benefícios. Benefícios vão ser nossos aliados nesse momento, porque alinhando benefícios, né? Utilizando faixa etária, estado civil, entendendo se meus colaboradores têm filhos ou não, o RH pode implementar benefícios que terão maior impacto na vida daquelas pessoas, né? Então, se eu contrato pessoas mais jovens, no início de carreira, estão começando agora, não tem tanta experiência, talvez um subsídio de cursos faça sentido para essa pessoa se especializar. Talvez elas queiram um benefício mais descolado, como, por exemplo, o Gympass. Agora, se os meus colaboradores estão ali na meia-idade, né, estão começando a ter filhos, formando família, eu já vou olhar mais para benefícios de creche, eu vou olhar para
uma licença paternidade maior, que é uma coisa que tem aparecido muito como benefício, né? Até a gente teve aí o case, não chega a ser um case, mas a gente teve o exemplo da Cielo, que está fazendo isso, uma licença paternidade de 20 dias. Então, esse tipo de coisa também ajuda muito a fortalecer nossa marca empregadora. Entender qual é o benefício que, de fato, tem impacto na vida do meu colaborador. E aí a gente sair daquele beabá, né? Vale refeição, vale transporte, plano de saúde. O que mais eu posso fazer? Né? Olhando para a saúde mental aí, se os meus colaboradores estão passando a pandemia isolados, sozinhos, se eu tenho recebido muitos registros médicos de crise de pânico, crise de ansiedade, vamos olhar para um convênio que tenha psicólogos, empresas, né, que fazem esse atendimento online. Então, eu vou entender qual é o benefício que vai ajudar nesse momento difícil de saúde mental que meus colaboradores estão passando. Pode passar, Mari. E aí a gente tem dois momentos que a gente vai olhar com mais calma agora, que é a chegada e a saída dos nossos colaboradores, né? Quando a gente olha para a jornada, para o ciclo de vida dos nossos colaboradores na empresa. Na chegada, pessoal, um onboarding eficaz, contemplando cultura, lideranças engajadas, mentoria, um kit de boas-vindas para fotos e posts, né? Que a gente sabe que acontece bastante, a gente entra no LinkedIn, o que mais tem é foto de kit de boas-vindas, faz parte, né, para a pessoa se sentir bem-vinda. Então, quando a gente faz um onboarding focado também na experiência dessas pessoas que estão chegando, a gente está dando alguns passos para alcançar lá na frente. A pessoa já vai chegar super animada, super engajada, vai ver que as lideranças têm um canal de comunicação aberto, que as lideranças se sentem bem trabalhando naquela organização. Um onboarding que traga não só a parte teórica, mas também algumas histórias, quais são as gírias da empresa, né? Já vi empresas fazendo um dicionário de quais são as gírias internas daquela organização, café da manhã com os fundadores, para a gente se aproximar das pessoas que fundaram a empresa e eles contarem a história novamente. Ah, essa empresa foi formada dessa maneira, a gente teve essa e essa ideia. Então, quando você coloca o colaborador por dentro desses jargões, dessas histórias que todo mundo conhece, ele já chega se sentindo em casa, já vai poder rampar de forma muito mais rápida, realizar um trabalho de qualidade de forma muito mais rápida e engajada. Então, lembre-se, o colaborador também é promotor da marca, né? A parte de kit de boas-vindas também é como se a gente jogasse uma pedra em um rio, né? A gente joga a pedra em um rio que está com a água plana e ela vai gerando várias ondas, várias camadas. A gente vai mandar um kit para casa da pessoa, ela vai postar nas redes sociais e aí outras pessoas que têm vivências parecidas com desse novo colaborador vão mandar aquela famosa mensagem, né? Poxa, que empresa legal, me indica para trabalhar aí, né? Quem nunca recebeu essa mensagem de um colega? Me indica aí para sua empresa. É isso que a gente está procurando. Porque se eu tenho amigos que também participaram de empresa júnior, que também participaram de atlética, que também tiveram vivências específicas, e isso me faz ser um bom colaborador para aquela empresa, quanto mais gente eu atrair, assim, melhor, né? E normalmente pessoas do mesmo grupo têm vivências parecidas. Então, o meu recrutamento e seleção por meio de indicação, né? Ele fica muito mais rápido. Eu consigo diminuir o meu tempo de contratação e consigo garantir que essas pessoas terão um engajamento melhor. Tranquilo, pessoal. Alguém quer fazer alguma consideração em relação ao onboarding? Fiquem à vontade. Beleza. Também, pessoal, é importante a gente olhar para a hora de desligamento, né? É uma situação delicada, ninguém quer que um colaborador saia, ninguém quer que um colaborador seja demitido, porque significa que em algum momento a gente falhou ali ou na contratação ou no engajamento daquela pessoa. Então, pratiquem pesquisa de desligamento, né? E vamos entender por que as pessoas estão deixando a organização, para a gente poder ser preditivo em relação às melhorias necessárias para reter meus colaboradores. Por exemplo, pode ser que um determinado time, toda a cultura, todos os combinados de ambiente saudável, de marca empregadora,
não estejam sendo cumpridos. Então, uma pessoa que está saindo, ela pode ser ali o seu informante para a gente entender o que precisa melhorar, o que a gente vai fazer para fechar esse buraco aberto aí nesse time, para que não saia mais ninguém. Então, é importante a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer na hora de sair da organização. E essa experiência também, ela tem que ser o mais positiva possível, né? A pessoa se sentir confortável para falar, entender que é um canal de comunicação que ela pode confiar, que nada daquilo vai ser divulgado ou dito para outras pessoas, deixar o mais confortável possível. Até na pandemia, algumas empresas tiveram que realizar desligamentos em massa. E para tornar essa experiência menos ruim, né, porque boa não dá para ser, mandaram cesta básica durante 6 meses e indicaram esses profissionais para empresas parceiras. Então, é uma ação de baixo custo e de alto impacto. Porque quando eu indico essas pessoas, eu estou falando, ó, eu confio no trabalho dessa pessoa, eu simplesmente tive um momento ruim na minha empresa, e aí é o que a Mari falou, com certeza essa pessoa vai sair falando bem dessa primeira empresa para o resto da vida, por ter dado essa força, né? Não vai sair com aquele rancor da empresa. E a cesta básica também para ajudar essa pessoa com os custos básicos. Então, tudo que a gente puder fazer nesses 2 momentos também vão fortalecer a nossa marca empregadora, tanto para quem está entrando quanto para quem está saindo, para que essas pessoas continuem promotoras antes e depois desses 2 momentos. Ações de engajamento também. Realize ações em massa que irão estimular os colaboradores a divulgarem a empresa em redes sociais. Então, o happy hour é um evento de festejar alguma coisa, né? Celebrar alguma coisa que estiver acontecendo na empresa. Se a gente está há 6 meses batalhando para bater uma meta, todo mundo está envolvido naquela meta. Aqui na Mindsight a gente fez isso, né? A gente estava super focado para alcançar uma determinada meta em agosto desse ano. E aí, quando a gente conseguiu, na verdade, antes da gente conseguir, teve todo um deslocamento de energia para essa meta, todos os times estavam comprometidos, toda vez que alguém conseguia realizar algum combinado para alcançar essa meta, a gente mandava lá no grupo, todo mundo celebrava junto. Então, quando de fato a gente alcançou isso, houve uma celebração, o RH mandou mimos para casa de todo mundo. Então, esse tipo de celebração mostra o quanto a empresa está grata por todo mundo ter se engajado e alcançado essa meta. E claro que todo mundo postou nas redes sociais, né? Claro que isso mostrou de dentro para fora o quanto trabalhar na Mindsight é legal por ter esse reconhecimento quando as pessoas se unem em prol de uma causa maior. Então, dessa forma, iremos atrair pessoas com conhecimentos e experiências parecidas com pessoas que já contratamos, como eu falei para vocês, né? O famoso me indica para sua empresa. E, por fim, aplique NPS interno para entender se de fato os colaboradores estão dispostos a indicarem a empresa para amigos e familiares. Então, NPS interno, igual NPS comum, a gente vai perguntar para os colaboradores se eles indicariam a empresa para trabalhar de 1 a 10 e depois perguntar por quê, né? Por que dessa nota tão alta ou tão baixa? Então, dessa forma, Nayana, obrigada por ter vindo. Até a próxima. Super beijo. E aí a gente vai entender o que não está legal para as pessoas não chegarem a indicar essa empresa para outra pessoa e o que essas pessoas estão gostando, para a gente reforçar e estimular esses comportamentos. Beleza, pessoal? Essas foram as nossas dicas, né? A gente está chegando no finalzinho aí, então se alguém tiver qualquer dica antes da gente terminar, podem ficar à vontade. Não sei se mais alguém quer contribuir. Tranquilo? Pode mudar então, Mari. E aí, um último aviso aí, né? Cuidado. Employer branding sem planejamento estratégico vira só um post bonitinho no LinkedIn. Entenda onde sua organização quer chegar e como o employer branding vai impulsionar esse caminho. E aí a gente colocou essas 2 imagens, que quando a gente tem forças indo para lados opostos, essa força fica parada, a gente não vai conseguir fazer nada. Mas quando 2 forças estão para o mesmo lado, para o mesmo lugar, a gente consegue ser 2 vezes mais forte. Então, só para a gente trazer para uma situação de uma organização. Se o meu planejamento estratégico está voltado para expansão, para novas contratações, para trazer gente nova, meu headcount vai aumentar consideravelmente, é o momento de crescer a minha empresa, para onde que eu vou olhar mais no meu employer branding? Para a cultura e para o onboarding.
porque é o momento em que a pessoa está chegando. Então, eu preciso que ela fique alinhada o mais rápido possível e eu preciso que ela rampe o mais rápido possível. Então, eu preciso do engajamento dela focado aqui no começo. Preciso que ela entre com tudo. E a minha cultura precisa estar bem fechadinha para que isso seja possível. Então, meu planejamento estratégico está olhando mais para a expansão. Eu vou olhar para o meu employer branding com mais cuidado no onboarding e na cultura. Agora, outra situação. O meu planejamento estratégico ele está voltado para aumento de performance. Eu não estou expandindo a minha empresa, eu não estou no momento de contratação, mas eu preciso que a produtividade por lugar ocupado seja 2 vezes maior do que é hoje. Beleza? Então eu vou prestar muita atenção na minha retenção, eu vou ouvir de forma muito ativa o que as pessoas estão dizendo na pesquisa de desligamento, eu vou pensar muito em benefícios para que essas pessoas permaneçam, eu vou colocar os meus esforços voltados para a retenção. Tá? Se eu faço essas coisas de forma trocada, só trouxe 2 exemplos, tá, pessoal? Mas tem 1 milhão de combinações que a gente poderia fazer entre planejamento estratégico e employer branding, mas quando essas 2 forças não estão indo para a mesma direção, eu vou perder gente quando eu não podia, eu vou ter gente muito engajada quando eu preciso reter, e aí eu não vou conseguir potencializar a minha performance, melhorar a minha receita, melhorar a minha produtividade, meu engajamento. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender qual é o planejamento estratégico daquele ano ou daquele período. Vamos comunicar para os colaboradores para que todo mundo tenha muito claro qual é a meta. A meta é melhorar a produtividade em 200%. Beleza. A meta é aumentar a nossa receita em 100%. Maravilha, estamos todos alinhados. E aí, depois, a gente vai começar a pensar nas nossas ações de endomarketing e employer branding para potencializar essas ações, esse planejamento estratégico e alcançar nossos objetivos. Combinado, pessoal? Bom, de conteúdo, é isso que a gente queria trazer para vocês. A Mari tem uns recadinhos aí para a gente e depois a gente abre para discussão. Mari, manda ver. Então, pessoal, só para primeiro agradecer a presença de todo mundo e aí fazer um novo convite. A gente vai ter um evento, pela primeira vez a Mindsight vai fazer um evento. Vai ser um evento online a princípio, nesse primeiro momento vai ser online, a gente espera que os próximos possam ser presencial. Vai ser um evento só da Mindsight, a ideia é conteúdo para cliente, então vão ser mais de 28 palestras de pessoas que são referência no mercado para falar dos mais diversos tipos de assunto em relação à gestão de pessoas. Vai ter também algumas salas virtuais para discussão em grupo, então você também vai poder fazer uma espécie de network, de benchmarking com outras empresas. Isso vai acontecer no dia 19 e dia 20 de outubro, são 14 horas de evento, 7 horas num dia, 7 horas no outro. Se vocês quiserem se inscrever ou mais informações, está ali no QR Code, que fica ali em cima da tela. Se vocês não conseguirem, só avisar para a gente depois, que quando eu enviar o material dessa conversa, também vou enviar o link de inscrição. Toda a inscrição vai ser revertida para um projeto chamado Viela. Então, vocês também, se quiserem conhecer um pouco mais desse projeto social, está lá no nosso site do evento. E aí vai ser muito legal contar com a presença de vocês. A gente está super animado com esse evento. Vai ser um primeiro experimento da Mindsight fazendo isso no mercado. Então, a gente conta muito com a participação de vocês. E, para terminar, nesse outro QR Code existe uma pesquisa de satisfação. A ideia é vocês falarem um pouquinho para a gente do que vocês acharam desse primeiro encontro. Foi um encontro teste a princípio, a gente quer saber se faz sentido para o cliente, se ajuda o cliente, quais são os temas que vocês querem ouvir da gente, quais são os temas que vocês acham relevantes a gente se levantar para discussão. Então, esse formato funcionou também, né, Mari? Às vezes uma coisa mais interativa. Se Deus quiser, a gente vai ter uma versão presencial com coffee break daqui a um tempo. É isso. Então, por favor, deem a sugestão que vocês acharem mais legal. Isso aqui é muito construído a 4 mãos. E de novo, reforço a ideia do CS Insight, é 100% ajudar o cliente. Então, com conteúdo, com informação de qualidade. Então, qualquer coisa que vocês acharem legal da gente tocar como tema, por favor, não deixem de falar com a gente, seja no form de satisfação ou seja por e-mail também, que a gente fica disponível. Tá bem? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário para fechar? Falar alguma coisa sobre employer branding? Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero que vocês voltem para as próximas edições. Como a Mari falou, coloquem lá temas que vocês gostariam de ouvir para a gente trazer, para a gente conversar.
E obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, obrigada.